um caminho de ruptura e de reconstrução. Nas suas próprias palavras, o Anamola não é um partido de elites, é o partido do povo, do trabalhador, do camponês, do jovem sem voz. Desde o seu surgimento, o Anamola tem atraído atenção nacional e internacional, não apenas pelo seu discurso ousado, mas também pela rapidez com que mobilizou milhares de simpatizantes. Em apenas 7 horas, mais de 15 mil moçambicanos registraram-se como membros através da sua aplicação digital de adesão. Um recorde inédito na história política recente do país, mas o nascimento do Anamola não foi um mar de rosas. O partido denunciou perseguições, atrasos propositados no processo de legalização e até episódios de violência em seus eventos públicos, incluindo disparos da polícia durante um comício no aeroporto de Maputo. Com coragem e discurso firme, Venâncio Mondlane declarou que o Anamola é mais do que um partido político. É um movimento nacional de libertação moderna, nascido para devolver dignidade, justiça e soberania ao povo moçambicano. Com um propósito claro: redefinir o poder em Moçambique e reconstruir o Estado em bases de justiça, autonomia e transparência. A sigla Anamola, Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autônomo, carrega na própria essência o seu programa político. Para o partido, liberdade e autonomia não são apenas palavras bonitas, mas condições fundamentais para um país verdadeiramente soberano. Venâncio Mondlane defende que o Estado moçambicano deve ser livre da corrupção, da dependência externa e da partidarização das instituições. Nas suas propostas centrais, o Anamola apresenta um conjunto de reformas estruturais que, segundo o partido, podem transformar completamente o funcionamento do Estado. Primeiro, a transição do sistema presidencialista para parlamentar. Nesse modelo, o presidente da República teria um papel mais simbólico, enquanto o primeiro-ministro, eleito pelo parlamento, seria o verdadeiro chefe do governo. Para o Anamola, essa mudança garante maior equilíbrio de poderes e reduz a concentração de autoridade nas mãos de uma só pessoa. Segundo, a criação de uma comissão eleitoral independente, livre de interferência partidária, capaz de organizar eleições transparentes e justas. O partido acredita que só assim Moçambique poderá ter resultados eleitorais respeitados por todos os cidadãos. Terceiro, a despartidarização total das instituições públicas, desde tribunais, universidades e meios de comunicação, até bancos e forças armadas. Para Mondlane, o país precisa de instituições do Estado, e não de um partido. Além dessas reformas políticas, o Anamola defende a valorização da família, da moral pública e da justiça social. Acredita que a reconstrução de Moçambique começa pela reconstrução da consciência nacional. O partido também lançou uma auscultação popular, um processo inédito que recolhe, através de reuniões e plataformas digitais, sugestões da população sobre possíveis alterações à Constituição e à lei eleitoral. A mensagem é simples: a voz do povo deve ser a base de qualquer reforma. O Anamola não se apresenta como apenas mais um partido na oposição. Ele reivindica o papel de nova fundação política, uma alternativa para um povo cansado de promessas vazias, um grito de renovação que ecoa de norte a sul, das cidades às aldeias. No coração da sua ideologia, o Anamola afirma: Moçambique pertence ao povo, e o povo não pode continuar refém dos que se alimentam do seu sofrimento. Num cenário político marcado por décadas de domínio bipartidário, o Anamola surge como a voz da terceira via, uma força que busca quebrar o ciclo de polarização entre os dois grandes partidos que há anos se alternam no poder. Desde a sua fundação, o movimento tem atraído atenção por mobilizar diferentes classes sociais: jovens urbanos, camponeses, trabalhadores informais e até quadros desiludidos com as estruturas tradicionais. Para muitos, o Anamola representa a esperança de uma política nova, feita por cidadãos comuns e não por carreiristas do poder. Apesar de ainda não ser oficialmente reconhecido como partido de larga expressão nacional, o Anamola tem conseguido ocupar espaços estratégicos através da presença do seu líder, Venâncio Mondlane, no debate público, nos mídia e nas redes sociais. Com um discurso direto e patriótico, Mondlane tem denunciado o que chama de captura do Estado e tem se posicionado como porta-voz da indignação popular.
A sua atuação mais visível tem sido em torno de duas frentes principais: fiscalização e denúncia política. O Anamola utiliza plataformas digitais e reuniões populares para revelar casos de má gestão e exclusão social, incentivando a cidadania ativa e a fiscalização pública. 2. Movimento de auscultação nacional. Com o lema Ouvir para Governar, o partido promove encontros comunitários em várias províncias, recolhendo opiniões sobre as reformas políticas e econômicas necessárias. Mas o papel do Anamola vai além da crítica. O partido tenta criar uma consciência nacional participativa, defendendo que a democracia não se resume ao voto, mas à vigilância permanente do povo sobre o poder. Essa visão coloca o movimento numa posição ativa e pedagógica, uma oposição cívica que tenta educar a sociedade para a responsabilidade política. Contudo, esse protagonismo não tem vindo sem resistência. O partido enfrenta restrições severas em diversas regiões. Há relatos de impedimentos em realizar comícios, negações de espaços públicos para propaganda e pressões administrativas de autarquias que, segundo o partido, atuam para limitar a sua expansão. Essas dificuldades revelam a fragilidade da liberdade política no país e reforçam o argumento central do Anamola, o de que Moçambique precisa de instituições verdadeiramente democráticas e neutras. Mesmo diante desses obstáculos, o movimento tem mantido firme o seu compromisso com o povo e com a defesa dos recursos nacionais. O Anamola acredita que a riqueza de Moçambique, gás, carvão, minerais e terras férteis, deve ser usada para o desenvolvimento real das comunidades, e não como moeda de troca política ou benefício de elites. Hoje o Anamola não é apenas um partido emergente. É um símbolo de resistência cívica, uma voz que desafia o status quo e que tenta abrir novos caminhos na história política moçambicana. Ser oposição em Moçambique nunca foi tarefa fácil, mas para o Anamola o desafio é ainda maior, não apenas por ser um partido novo, mas por representar uma ruptura com o sistema político tradicional. Desde a sua criação, o movimento tem enfrentado restrições em várias frentes: administrativas, políticas e até mediáticas. Em diversas autarquias do país, os seus membros relatam impedimentos para realizar comícios, colar cartazes ou organizar encontros públicos, especialmente em locais onde o controle político local é mais rígido. Há também denúncias de recusa de autorizações municipais e pressões sobre proprietários privados para não cederem espaços no partido. Em alguns distritos, líderes locais do Anamola afirmam ter sido intimidados ou afastados dos seus empregos, simplesmente por participarem de reuniões partidárias. Segundo o Venâncio Mondlane, isso prova que a democracia moçambicana ainda está sob tutela. Ele diz: não se pode falar de liberdade enquanto o Estado continua a escolher quem pode falar e quem deve ser silenciado. Outro grande obstáculo é o acesso desigual à comunicação social. Enquanto os grandes partidos têm presença garantida nos meios públicos, o Anamola luta para que a sua voz seja ouvida. Mesmo com forte presença nas redes sociais e em plataformas digitais, o partido reconhece que a exclusão mediática é uma barreira que limita o alcance da sua mensagem no país profundo, especialmente nas zonas rurais, onde o rádio ainda é o principal meio de informação. Além disso, o partido enfrenta dificuldades financeiras, comuns em formações políticas novas e sem apoios empresariais. As suas campanhas dependem fortemente de contribuições populares e voluntariado, o que reforça o seu caráter de movimento cidadão, mas também limita a capacidade de competir com partidos tradicionais sustentados por orçamentos robustos. Contudo, o desafio mais profundo talvez não seja apenas político, mas cultural. Durante décadas, o povo moçambicano foi educado a associar o Estado a determinados partidos. Romper essa mentalidade, segundo o Anamola, exige uma nova consciência nacional, um despertar coletivo para a verdadeira essência da democracia. Mesmo diante desses obstáculos, o partido segue com coragem. Venâncio Mondlane e a sua equipa continuam a percorrer o país, encontrando-se com comunidades, trabalhadores e jovens, levando a sua mensagem Entre de resistência mudança com com base base no no mérito mérito e não na militância. O Anamola segue em frente, transformando as dificuldades em combustível para a sua luta. Para muitos dos seus apoiantes, este movimento já é, por si só, um símbolo de coragem política,
E talvez seja isso que o torna tão temido e, ao mesmo tempo, tão inspirador. Moçambique é um país abençoado por imensas riquezas naturais: gás, carvão, ouro, rubis, florestas e terras férteis. Mas, segundo o Anamola, essas riquezas nunca foram verdadeiramente do povo. Elas têm servido de fonte de enriquecimento para poucos, enquanto a maioria continua a viver na pobreza e sem oportunidades. Para o partido, a verdadeira independência nacional só será alcançada quando os recursos naturais forem geridos em benefício direto dos moçambicanos. Essa é uma das bandeiras mais fortes da sua ideologia. O Anamola propõe um novo modelo de governação econômica, centrado em 3 pilares. 1. Gestão transparente dos recursos naturais, com contratos públicos, fiscalização cidadã e punição rigorosa à corrupção. 2. Investimento local obrigatório. Parte das receitas de cada exploração deve obrigatoriamente financiar o desenvolvimento das comunidades vizinhas. 3. Formação e emprego nacional. Substituição gradual de mão de obra estrangeira por técnicos e jovens moçambicanos capacitados. Segundo Venâncio Mondlane, os recursos de Moçambique devem deixar de ser exportados em bruto e passar a ser transformados no país, criando emprego e progresso real. Essa visão faz parte de um plano maior: construir uma economia soberana que reduza a dependência externa e devolva ao Estado o controle das suas riquezas. O Anamola acredita que a corrupção nasce da impunidade e da falta de fiscalização pública. Por isso, defende a criação de um Tribunal de Integridade Nacional dedicado exclusivamente a casos de má gestão dos bens públicos e dos recursos do país. Mas o compromisso do Anamola vai além da economia. O partido quer também promover a educação patriótica e cívica, ensinando desde cedo o valor da terra, do trabalho e da soberania. Para Mondlane, um povo consciente vale mais do que 1000 contratos de investimento. Com todos os desafios pela frente, resistência política, limitações financeiras e censura, o Anamola segue firme no propósito de transformar o país de dentro para fora. A sua mensagem ecoa nas aldeias, nas cidades e nas universidades. O futuro de Moçambique depende da coragem de quem acredita que é possível mudar. Esta é a visão de um partido que nasceu entre dificuldades, mas que sonha com um país onde as riquezas sirvam ao povo, e não o contrário. Um Moçambique livre, autônomo e justo. O Moçambique do amanhã.